Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o mini exame do estado mental, muito conhecido como Mini Mental, ou teste do relógio, né? Eu vou apresentar para vocês aqui o meu, ó, para vocês verem. Esse exame é muito utilizado principalmente em idosos. A ideia desse teste é avaliar algumas funções mentais de forma rápida. Ele é muito utilizado porque ele é rápido, apesar de eu ter aqui esse meu estruturado, bonitinho, né, que você arranque as folhas, vocês conseguem encontrar facilmente na internet. Ele é uma escala de rastreio, ele não substitui uma avaliação completa, mas ele é muito utilizado principalmente na atenção básica, nessas entrevistas iniciais, para nos ajudar, nos dar uma orientação em que critérios a gente precisa avaliar melhor. Esse é um teste rápido, muito simples de ser utilizado, pode ser utilizado por profissionais de saúde, e ele vai avaliar orientação, memória imediata, atenção e cálculo, evocação e linguagem. Vale destacar para vocês que essa é uma avaliação com pontuação. A maioria dos testes tem um pontinho e cada um desses pontos vão ser somados e ao final vão dar uma média. Essa média vai variar dependendo do nível de escolaridade do paciente. Então, lembrando que pacientes altamente escolarizados, a gente espera uma pontuação, uma média de 24, pessoas não tão escolarizadas que terminaram até o ensino médio, menos de 18 pontos, e para os analfabetos até 14 pontos. A partir desse número que eu falei, 24, 18 e 14, a gente começa a desconfiar de demência, no caso das pessoas idosas, tá bom? Eu vou apresentar para vocês agora as perguntas que são feitas no Mini Mental e vocês vão ver como ele é simples, rápido e fácil. Na primeira parte, a gente vai avaliar a questão da orientação do paciente. Então, a gente vai perguntar que dia da semana é, que dia do mês estamos, o mês que nós estamos, o ano que a gente está. A gente pergunta aproximadamente que horas são, se o paciente está orientado, se é manhã, tarde ou noite, aproximadamente que horas são. O local onde ele está, né, se ele está no hospital, se ele está na clínica escola. O bairro em que ele se encontra, a cidade em que ele se encontra e o estado em que ele se encontra. Lembrando que cada uma dessas respostas vale um ponto. Na próxima fase, a gente vai trabalhar a questão da memória imediata. A gente vai pedir para o paciente falar 3 nomes. E esses nomes não são palavras relacionadas entre si, como, por exemplo, bola, gelo e biscoito. A gente pede para o paciente repetir essas palavras e vai ter certeza que o paciente decorou essas palavras, porque adiante a gente vai perguntar novamente. Em seguida, a gente vai trabalhar a questão da atenção e cálculo. A gente vai pedir para o paciente diminuir 100 menos 7. Posteriormente, 100 menos 7 e assim sucessivamente por 5 vezes, para saber se ele acerta, né? Lembrando que cada cálculo correto vai valer um ponto. E caso a pessoa não consiga, tenha muita dificuldade nessa questão da subtração, lembrando que muitas pessoas não são alfabetizadas e tudo mais, a gente tem uma alternativa para essa questão, para ver a questão da atenção, se essa pessoa consegue soletrar a palavra mundo de trás para frente. E aí, vocês conseguem? Então, na próxima parte, chamada parte de evocação, a gente vai evocar aquelas 3 palavras que foram perguntadas no início. Vocês lembram qual foi as palavras que eu falei? Pois então, isso vale um ponto, tá, pessoal? Na próxima e na penúltima fase, a gente vai trabalhar as questões da linguagem. Então, a gente vai a gente vai perguntar para o paciente, vai mostrar um relógio, perguntar se ele sabe o que é um relógio, e vai mostrar uma caneta e perguntar se ele sabe o que é uma caneta. Em seguida, a gente vai pedir para ele repetir nem aqui, nem ali, nem lá, para avaliar se ele consegue repetir e respeitar os comandos. Depois, a gente vai dar uma folha para ele, uma folha de ofício de preferência, vai pedir para ele pegar o papel com a mão direita, que ele dobre ao meio e que ele vai colocar no chão, certo? Lembrando que essa atividade vale 3 pontos. A ideia é perceber se essa pessoa compreende os seus comandos e se ela consegue executar, né? Lembrando que ao dobrar, vai trabalhar a praxia fina, ao se agachar para colocar no chão, vai trabalhar a questão do movimento, a amplitude dos movimentos globais. Então, a gente consegue avaliar muitas coisas a partir desses pequenos testes. No quesito que a gente vai chamar de ler e obedecer, você vai pedir para o paciente fechar os olhos, ver se ele consegue
respeitar esse comando. Depois você vai pedir para ele escrever uma frase, lembrar ele que uma frase tem que ter verbo e tem que ter lógica. E em seguida, você vai pedir para o paciente copiar um desenho, que é um desenho que ele atravessa em si. Dá para vocês verem aqui? Então, vai pedir para o paciente copiar esse desenho, o mais parecido que ele conseguir. Então, esse é o Mini Mental. Lembrando que ele é bem simples, qualquer profissional da saúde pode estar aplicando. Vocês podem olhar, vou mandar para vocês uma copiazinha para vocês irem estudando. E vocês já podem, né, ir conhecendo e aprendendo mais a utilizar esse teste. Lembrando novamente que ele não substitui uma avaliação mais completa e detalhada, mas que ele pode e deve ser utilizado no processo de avaliação para nos ajudar a montar baterias mais eficientes, tanto na psicomotricidade como na neuropsicologia, tá bom? Foi um prazer, gente. Até mais.